Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o PVBI, fundo de lajes, né? O segmento que tem sofrido, acho que é um dos que mais sofrem com a subida dos juros, e o PVBI ainda tem algumas particularidades, que é a questão da queda dos rendimentos, que a gente já vai falar um pouco sobre isso, mas é isso aí, cara, a gente tem que ter um pensamento de segundo nível, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando o nosso querido PVBI, relatório agora de agosto de 24. O fundo, aqui tem uns pontos que eu quero primeiro trazer para vocês. Deixa eu até pegar minha calculadora aqui, porque o PVBI, pessoal, ele tá negociando a uns valores meio surreais, porque, olha só, deixa eu deixar aqui, né? Olha só, o PVBI, ele fechou sexta-feira, vocês estão vendo esse vídeo segunda-feira, ele fechou sexta-feira a 85,50. Olha só, ele está sendo negociado aqui, a gente está vendo que ele está com o cota de fechamento 93,69, mas isso foi no fechamento de agosto. Ele está com 85, ele fechou sexta-feira 85,50. Se a gente pegar aqui 85,50 e dividir por 105,11, a gente vai ter um PVP de 81. É muito descontado. E aí, pessoal, lembrando, quando eu falo desconto, não significa barato, significa que ele está com um deságio muito grande, quase 20% de deságio. E aí tem muitas coisas envolvidas, não somente a questão dos juros, a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Então, vamos lá. No mês de julho não houve movimentações de locatários, ou seja, não teve entrada nem saída, porém, alguns pontos de reajustes previstos para o mês, frente a 754 metros quadrados de ABL, foram realizados. O time de gestão está trabalhando em 4 revisionais, com previsão de formalização de novas condições comerciais até o final do ano. Esses locatários representam quase 9% da receita do fundo. E aí que começam as questões. O fundo distribuiu 65 centavos, como a gente sabia, e eu comentei com vocês no último vídeo, que era referente ao mês anterior, que ele ficaria mais 2 meses pagando, em 2 meses a renda cairia. Que então, provavelmente agora, hoje deve anunciar os rendimentos do PVBI, e provavelmente com queda. Então, provavelmente deve cair aí o rendimento. Se vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente, eu não sei que hora que sai normalmente os informes, né, de aviso estruturado, não sei se é no final do pregão ou mais cedo, mas provavelmente a cota do PVBI vai cair. E em função disso daqui, principalmente, como eu tenho falando para vocês há um tempo, que ele tem 6 centavos que ele vinha recebendo da venda do JK. E essa venda, esse ganho de capital acabou. Então, a partir do mês que vem, não tem mais 6 centavos. Então, eles colocam aqui que há uma expectativa de redução dos dividendos nos próximos meses em pelo menos 6 centavos. Então, o fundo pagando 65 centavos, a gente já está falando de 59. Obviamente que acho que ele tem a gente vai ver, acho que ele tem 1 centavo de reserva, então ele pagaria 60 centavos. Aqui sobre a aquisição da unidade 72 do edifício Cidade Jardim, que impactará na receita imobiliária a partir agora da competência de agosto, que é o que vai para o próximo relatório. Julho, então a vacância física 15,9, a financeira 17,4, como isso não teve alteração, até porque não teve movimentação. Mas pessoal, eu fiz uma pesquisa aqui para vocês, porque a gente não está falando somente disso já há um bom tempo. A gente está falando de outras coisas, porque o PVBI, além da questão desse ganho de capital que iria acabar, ele tem vários ativos dele. Se a gente for ver aqui, vou até pegar aqui na parte da receita, que vem de origem de RMG. Então, praticamente 20% da receita dele hoje vem de RMG. Então, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui para cá. Eu fiz um compilado aqui no Word. Se vocês quiserem printar a tela para salvar, tá aqui, ó. Acho que dá para ver aí, né? Então, olha só. Então, eu fiz algumas anotações para não esquecer e para vocês terem isso gravado aí, o que pode acontecer com o fundo. Então, começamos agora com setembro, que é o fim do ganho de capital do JK. Deixa eu colocar aqui que são 6 centavos por cota, beleza? Bom, a partir de outubro de 24, nós temos o fim do RMG do Union, que dá 0,5 por cota. E aqui, pessoal, é um ponto que chama atenção, porque o Union ele está mais ou menos com 85% de vacância. E esse imóvel, a gente
embora ele seja um excelente imóvel, né, ele seja na melhor localização, que é a região da Faria Lima, a grande questão que eu penso é o seguinte: a vacância é muito alta ainda. Será que o PVBI ele tá... E aí a gente até um ponto importante aqui, deixa eu até voltar para mim aqui, porque até um ponto importante, vocês que têm visto tanto o vídeo que eu soltei do JSRE, do BRCR também, que eles têm imóveis na Chucre Zaidan, e lá a locação está indo de vento em polpa. E aqui, por que será que a locação nessa região ela não está legal? Exatamente não. Pode ser uma questão de que os imóveis estão sendo... os valores estão muito altos. Então, ou pode ser assim, são duas hipóteses, né, dessa vacância estar alta. Ou os valores são muito altos, já estão completamente fora da realidade, como a gente tem visto há um bom tempo aí, passando de 300, 350 reais o metro quadrado, ou as negociações, a comercialização, a equipe não tá saindo bem. Então não tem como a gente saber isso, né? Mas a grande questão a localização é muito boa. E aí, pessoal, eu fiz algumas contas aqui e eu chego aproximadamente a 5 centavos por cota, que é esse RMG do Union. Então, pensa só, olha só, a partir do mês que vem, que esse agora, já cai 6 centavos. Daqui 2 meses, não tendo nenhuma, tudo mais constante, a gente está falando de uma queda de aproximadamente 10 centavos. Então, não se assustem e não estranhem que daqui a 2 meses o PVBI com rendimento de 55 centavos. Tá? Isso não é difícil e provavelmente é o que vai acontecer. E isso também vai depender muito da alocação do Union, porque ele está com praticamente 80% da vacância. E aí temos outras questões também. Tem o RMG do D1, porém ele não tem prazo, esse RMG. Só que ele tem um valor fixo de 7 milhões. Então, quando chegar em 7 milhões, o RMG para. Então, considerando hoje a situação que ele está de vacância e sem locação, eu estimo que fica entre 7 a 10 meses esse RMG ainda. Obviamente que se a vacância aumenta, se sair algum inquilino, o prazo diminui porque o RMG aumenta, então chega mais rápido nesses 7 milhões. Atualmente isso dá mais ou menos uns 2 centavos por cota. Também temos outro RMG, que é o RMG do FL 4440, que é sem prazo também, mas também tem um valor de 9,6 milhões. E aqui a gente está falando de 18 a 20 meses, é uma mesma questão. Se locar e você loca, ou você fica, na verdade é ao contrário, né? Se você ficar com vacância, esse prazo diminui porque você tem que aumentar o RMG do mês. Então, isso daqui chegaria mais rápido nesses 9,6 milhões. Então a gente está falando aqui de 18 a 20 meses. E em dezembro de 25, tem um RMG de 300 metros quadrados no Cidade Jardim, de 1 a 2 centavos por cota, que é o que eu estimo. Aqui, pessoal, o que eu faço é o seguinte: nesses casos aqui, que é pouco impacto, de 1 a 2 centavos por cota, na minha visão, esses aqui não são problema, porque eu acredito que as revisionais dos contratos vão suprir esses pontos aqui. A grande questão são esses dois aqui. Esse aqui não tem o que falar, esse aqui de fato já sai o mês que vem. Esse daqui dá para recuperar se a VBI ela atuar na alocação desses espaços. Então, pessoal, é o seguinte, é o que vou voltar aqui para o vídeo, para o relatório gerencial. O grande ponto o PVBI provavelmente mês que vem caia para 60 centavos, 59 a 60 centavos, e no outro mês caia para 55. Então, se a gente for fazer as contas, na cotação atual hoje, se a gente for pegar, vamos fazer uma simulação aqui, ó, 55,55 vezes 12, dividido por 85,50. 85,5. A gente está falando de um yield de 7,7 ao ano. O que não é ruim. Se a gente for pegar, a gente está falando praticamente, por exemplo, com o yield do JSRE, J do HGRE. Então não seria um yield ruim. Então, aqui é o ponto para vocês entenderem que yield de laje corporativa e yield de laje, quanto melhor são os imóveis, pessoal, a tendência é um yield menor. Assim como o cap rate é menor de compra quando o imóvel é melhor, a avaliação de risco, porque ele normalmente se paga mais caro.
Então, esse é um ponto que às vezes as pessoas saem atirando aí, falando que o PVBI acabou, que a renda vai acabar. Mas aqui são dois pontos que aí eu volto a falar da questão do pensamento de segundo nível. Porque é o seguinte, primeiro, entendam que o yield médio de um prédio, de um fundo com esse tipo de imóvel, 8% já está excelente, é excelente, tá? Então, voltando lá, se a gente pegar na calculadora, só para ver se eu não fiz conta errada aqui. Então, voltando aqui, 0,55 vezes 12 dividido por 85,50. 85,5. É isso mesmo, né? 7,7. Então tá exatamente isso, 7,7. Então o pensamento de segundo nível que eu estava comentando com vocês é o seguinte: primeiro, mesmo caindo a renda, o yield continua muito bom para esse tipo de imóvel. E o segundo ponto, pessoal, que para mim, que acho que é o mais surreal de todos, é o preço desses imóveis, desse fundo sendo negociado, muito abaixo do custo de reposição. O que é o custo de reposição, para quem não sabe? O custo de reposição é que se você fosse o único dono das cotas do PVBI e você vendesse todas as cotas do mercado, você pegasse o dinheiro, você não conseguiria construir, ter os mesmos imóveis de novo. Porque o custo de reposição é maior. Então não faz muito sentido, entendeu? Então não faz muito sentido. Por isso que a gente tem que pensar, ter esse pensamento de segundo nível. Obviamente, a gente nunca pode esquecer que fundo imobiliário é um ativo de renda. Mas, pessoal, pensem também que o investimento em fundo imobiliário, ele é um investimento que é uma maneira alternativa de você comprar um imóvel. Então você comprar um imóvel, mesmo que vazio, muito bom, e aí que acho que é o ponto mais importante aqui, é o retorno que você vai ter no longo prazo, ele está muito mais em função do preço que você paga do preço que você vende. Então, pagando muito barato, a chance de você ter um retorno é muito grande. E quando a gente fala desse tipo de imóvel, essa questão de locação essa questão de imóvel vazio, de RMG, isso não é para sempre, isso é temporário. Então, na minha visão, eu continuo achando o PVBI descontado, muito descontado. Obviamente que isso não é recomendação. Aliás, se você quiser saber o meu preço do PVBI, seja membro do canal, beleza? Então, continuando aqui, acho que a parte mais importante que eu queria comentar com vocês era essa, né? O fundo ainda tem 1 centavo de reserva. Aqui 65 centavos, provavelmente mês que vem já caia para 60 centavos, 59 centavos. Aqui os imóveis, né? Então é a grande questão, né? O fundo tem muita RMG ainda, 20% praticamente do resultado vem de RMG, que é aquelas questões que a gente já falou, né? Sobre as movimentações. Isso aqui é novo, O fundo, eu acho que eles escutaram, eles viram nossos vídeos, né? Porque todos os meses ele vinha com essa porcentagem aí em verde das revisionais. Só que ia sendo revisado os contratos e não alterava esse valor. Então eles resolveram separar aqui, mostrando que 10% é revisão futura e 24% revisão em aberto, ou seja, que está acontecendo. Isso é bom para a gente saber como é que o fundo está em questão de... Então ele está com 24% em andamento e ainda tem mais 10% para até o final do ano. Por isso que eu falo para vocês que essas revisionais, provavelmente, elas vão... suprir aqueles 1, 2 centavos dos RMGs que o fundo ainda tem. Aí eu não vou mudar, deixa aqui no final. Então aqui, pessoal, a questão das cotas, aqui o valor para vocês, 60, ele gerou 64 centavos, pagou 65. Aqui a gente tirando o 6 centavos, vai para 58, pagando que ele tem um centavinho de reserva, vai para 59. E aí, pessoal, tem uma questão também, que é a carta na manga. Só se a gestão tiver alguma carta na manga e a gente não sabe. A gente viu alguns meses atrás, eles tiveram, eu não lembro qual foi a operação que eles fizeram, tiveram um aumento aí de receita, mas não tô vendo muita alternativa para o PVBI manter os 65 para o mês que vem, com a queda dos 6 centavos. Talvez para o outro mês, caindo mais os 5 centavos lá do RMG, do Union, né, Faria Lima, a não ser que eles tenham alguma carta na manga, mas, pessoal, até o final do ano, pelo menos daqui a 2 meses, 55 centavos por cota. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.